Boa tarde, meus queridos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Sem Delongas, com o tema Sua Mãe Não É Todo Mundo. Então, hoje a gente vai falar sobre como as nossas experiências infantis, principalmente as vividas dentro do ambiente familiar, refletem na forma como nós pensamos, sentimos e agimos quando já somos adultos. Para a psicologia, quando a criança nasce, ela não vem com uma bagagem anterior. Então, ela vai entendendo quem ela é, se ela é bonita, se ela é legal, se ela é inteligente, se ela é chata, se ela é insuportável, se ela é burra. Ela vai entender se o mundo, como é que esse mundo é, se esse mundo é interessante de ser explorado, se o mundo é amedrontador. Vai entender também sobre as pessoas. Quais pessoas são confiáveis, elas não são confiáveis, elas são traíras, quem são as pessoas. Então, esse tripé, como eu me vejo, como eu vejo o mundo e como eu vejo as pessoas, isso vai começando a ser constituído por meio das experiências, principalmente em casa. Porque as experiências familiares, elas vão servir como um espelho onde aquela criança vai começar a enxergar o mundo lá fora. Bom, se aqui é assim, é como se lá fora fosse também da mesma forma. Uma criança que vive experiências com pais amorosos, que se escutam, que se entendem, ela vai entender que o mundo lá fora também vai ser esse tipo de mundo. Então, ela vai ter uma relação com as pessoas também buscando essa amorosidade, esse afeto, esse entendimento, porque foi o que ela aprendeu. Por outro lado, uma família que uma criança vive agressividade, ela vive abandono, ela vai esperar, de certa forma, esse abandono e essa agressividade das outras pessoas. É como se esse aprendizado inicial fosse colocando na gente uma lente, e é por meio dessa lente que eu vou começando a enxergar o comportamento dos outros, e eu vou agir em cima desse comportamento e do que eu observo por meio dessa lente. Claro que existem outros fatores que vão influenciar na formação da personalidade daquela criança, como o próprio temperamento, porque pessoas que vivem o mesmo ambiente familiar, mas que têm temperamentos diferentes, vão reagir de formas diferentes àquele aprendizado. Então, mas isso aqui não é uma aula, né, de psicologia, é só para mostrar um recorte de como as coisas funcionam, para que a gente possa fazer algumas reflexões sobre as nossas vidas e as suas vidas também, né? Quando eu digo a frase sua mãe não é todo mundo, é porque eu estou querendo tirar uma experiência que foi pontual nas nossas vidas para que a gente possa ver de uma forma abrangente, para que a gente não generalize. Por exemplo, eu gosto muito de utilizar a metáfora da pedra que a gente joga na água ou no lago. E assim que a gente joga a pedra, que a gente vai considerar a pedra como a experiência pontual, ela forma um monte de ondas ao redor dela, né, que vai para todos os lados. Então, uma experiência que eu tenho na vida, positiva ou negativa, ela vai criar generalizações inconscientemente que vai expandir para todas as áreas da minha vida. E é assim que eu vou formando alguns aprendizados que às vezes eu acabo confirmando, tá vendo que aquela pedrinha estava certa, aquela experiência estava certa, então vou continuar desse jeito. Ou então, às vezes, as experiências mostram que estava ao contrário, eu consigo perceber isso e modificar o meu padrão de perceber as coisas. E aí eu vou incorporando novos aprendizados à minha história de vida. Ilustrando uma situação dessa de generalização, há muitos anos, quando eu trabalhava em Aracaju, tinha uma colega que estava conversando com um amigo psicólogo e ela estava se queixando, os homens não prestam, né? Estava lá desabafando, falando das experiências negativas que ela teve. E aí, um amigo todo paciente virou para ela e perguntou assim: quantas experiências com homens você já teve? Aí ela falou: 3, 4. E ele continuou na paciência. Quantos homens tem no mundo? 4 bilhões? Aí ele: a sua amostragem está muito pequena, né? Então, eu achei interessante porque a gente faz esse tipo de generalização na vida da gente. E aí, a partir disso, a gente vai vivendo como se o mundo girasse em torno daquela crença que a gente teve. E aí, na verdade, o que a gente precisa ver é que nossas experiências são pontuais. Aquela pessoa não foi legal comigo, aquele homem não foi legal, mas não significa que todos os homens não serão. Então, é essa modificação que a gente precisa começar a estar atento para perceber, inclusive, os nossos padrões de comportamento. E aí você me pergunta: Mônica, como é que eu vou encontrar o meu padrão? O que é que está me ajudando? O que é que está me atrapalhando? Simples. Pensa na sua história de vida.
pense nos seus comportamentos que você percebe que se repetem, que você, poxa, não importa se é no trabalho, digamos, eu explodo com frequência, não importa se é em casa, eu explodo com frequência, poxa, eu tenho dificuldade de confiar, é com todo mundo, para mim ninguém é confiável. As pessoas têm os padrões de comportamento, a gente precisa identificar esses padrões, alguns são funcionais, nos ajudam a lidar com as situações de uma forma saudável, e alguns são disfuncionais. A gente precisa olhar aqui para o que está disfuncional para que a gente possa dar um ajuste. O que está bom a gente continua melhorando, né? Mas o que não está a gente vai ajustando. E aí eu vou dar um exemplo de um outro amigo, porque quando eu era mais nova eu fazia algumas provas de competição, de corrida de aventura e enduro a pé, e as provas eram mistas, então tinha meninas e meninos na mesma prova. E eu tinha um amigo que se queixava muito, que ele tinha uma namorada que era ciumenta. E ele se queixava, reclamava, reclamava. Mas daqui a pouco ele ficou um tempo sumido, e aí na época do Orkut, ele postou uma mensagem, e aí eu fiz um comentário embaixo que eu nem lembro o que foi. Logo depois, porque as mensagens iam ficando assim, uma embaixo da outra, né? Você acompanhava a conversa toda. Veio uma mulher e perguntou assim, quem é essa aí, dando risada? Aí, quando eu li a mensagem, fiz, já tô sabendo tudo. Aí é quando a gente pensa o seguinte, o problema não é a namorada anterior, o problema é ele, que tem um padrão de achar uma namorada ciumenta atrás da outra, termina o namoro e já se engata com outra igual. Então esse é um tipo de padrão que a gente tem, às vezes a gente não percebe e se queixa da vida por uma coisa que foi escolha nossa. A gente só precisa entender por que eu tenho esse padrão, de onde surgiu isso, o que eu preciso fazer para mudar. Então é essa a dica que eu deixo para vocês. Se vocês têm algum comportamento que vocês acham que não está sendo legal, que está incomodando, que está atrapalhando e que vocês desejam mudar, que vocês possam procurar um profissional da sua confiança para que possa dar o suporte. Aqui é só uma dica, isso aqui, deixar bem claro que isso aqui não é terapia, mas pode ser terapêutico, e vamos que vamos, viu? Então, beijos em seus corações, e até semana que vem. Até mais.